Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos meus amigos, irmãos em Cristo, vizinhos, Porto Santo, Madeira, continente, Brasil, África, Estados Unidos, Austrália, Europa e toda a América e todo mundo que eu amo muito e que eu creio que Deus está abençoando a sua vida. Não por mim, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a leitura do capítulo 18. Hoje estamos no capítulo 18 de Lucas. Eu vou tentar fazer todo ele hoje, dentro do tempo previsto. Quem estiver online, quem entrar online, quiser comunicar, quiser partilhar, quiser mandar um amém, quiser dividir o plano aqui, fazer um pouquinho da live comigo, esteja à vontade, ok? Então vamos iniciar a leitura do capítulo 18 de Lucas. Eu sou Rosiméria Lacerda, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Missão Porto Santo. Somos servos de Deus, isso que importa. Mas nada. A ilustração da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Porque, como eu já disse, desde o início do livro de Lucas, nós temos visto as orações de Jesus se ausentando muitas vezes para orar, muitos exemplos de oração. Se Jesus orou, por que nós não podemos orar? Por que nós não precisamos orar? Muita gente acha que orou demais, orou 2, 3 minutos. A oração nossa tem que ser constante, seja a oração interna em nosso pensamento, seja a oração física de joelho na igreja com os irmãos, mas devemos estar vigilante, como a palavra diz, estamos sempre em oração, sempre buscando o Senhor, que o próprio Jesus orou. Imagina nós, né? Quanto não vamos precisar de orar, né? Então Jesus disse aos discípulos que eles deveriam orar sempre e o mais interessante, além de orar sempre, nunca desanimar. Mesmo que a gente ora sempre, às vezes a gente está desanimado, a gente está será que é isso? Mas Deus sabe as provas, as lutas que temos que passar, muitas vezes somos provados. Eu, às vezes, acho que além da minha capacidade, mas Deus nunca prova além da nossa capacidade. Ele nos capacita, Ele nos dá honra, Ele nos dá graça. E ele diz, certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Esse juiz era corrupto. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Lembra aquela história do vizinho bater na porta e pedir o pão, bater na porta, pedir o pão e o vizinho dar o pão porque foi aborrecido? É a mesma história aqui desse juiz. Ele fez justiça, ou tentou fazer justiça, não porque ele amava a viúva, não porque ele temia a Deus, não porque ele amava os homens, mas porque ela já o estava aborrecendo. Então, finalmente, ele disse, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. O juiz injusto. Ao contrário, todo juiz deveria ser justo, a maioria são injustos. Mesmo que não queira, não estou aqui falando mal do juiz, tem muitos amigos juízes, mas muitas vezes as próprias pessoas enganam os próprios juízes. Então, às vezes, eles acabam também por serem injustos, né? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, se um juiz injusto consegue fazer justiça pelo importuno de alguém que está sempre pedindo, quanto mais Deus, que é justo, não nos fará por nós estarmos sempre pedindo. A palavra diz, pede, pedi, 2 vezes, pede, e dá-se-vos-á. Então Deus ouve a nossa oração. Nós não devemos desanimar, mas eu já orei, ora mais. Nunca devemos desanimar de orar, porque Deus ouve a nossa oração. Não desanime. Se você hoje orou e talvez você não achou o recurso, amanhã Deus vai te dar o recurso. Insista, bate, pede. Não desanime. Lá em cima Jesus disse, olha, é importante que vocês orem. É muito importante que vocês orem e que vocês não desanimem.
porque a nossa oração, ela está sendo ouvida. Muitas vezes nós estamos com um assunto para resolver, muitas vezes estamos com dificuldade em alguma coisa e ficamos tristes. Eu acho que eu já não vou persistir, acho que Deus não quer me dar isso. Muitas vezes até Deus não quer, mas Ele nos dá. Eu já vi alguém, te deu para provar a sua fé. Não, te deu para você ficar forte. Te deu para mostrar que Ele é Deus, que Ele faz todas as coisas. Se você está triste, está desanimada, já não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu já não consigo dar um passo em frente. Deus está no comando. Põe Deus na frente. Que na hora que você der o passo em frente, você vai cair sobre Deus. Quando você der um passo em frente, você vai cair sobre Deus. E Deus vai se justificar. Deus não justifica a injustiça. Mas se você está sendo injusto nas suas orações, pedindo algo que não deve pedir, Deus vai te ensinar a orar. Deus vai te ensinar a pedir. Porque você é como a menina dos olhos do Senhor. Não esqueça isso. E você sabe para quem eu estou falando isso. Você é a menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar nos meus servos. Porque quem toca nos meus servos é como tocasse na menina dos olhos. Sabe o que é a menina dos olhos? Olha, essa bolinha preta aqui. Quando a gente faz isso, é uma dor terrível. Dá vontade de esmurrar até a gente mesmo. Porque a gente está escovando o cabelo, né? E bate com a escova aqui, é horrível. Então é assim. Deus ama-nos, Deus protege-nos, Deus guarda, Deus te ama, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te dar direção. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Ele não é um Deus de brinquedo, ele não é um teatro, ele não é um artista de cinema, ele é Deus. Ele é Deus. E ele é teu juiz. E não é um juiz injusto, é um juiz justo. É um juiz que ouve e vê todas as coisas. Às vezes coisas que você não está vendo, Ele está vendo. E Ele vai julgar a sua causa. Basta você orar. Basta você pôr com sinceridade. Se você fez algo errado, que se nessa causa que você está pedindo, você sente que errou, peça perdão. Peça perdão. Arrepende-te. Não é só pedir perdão, porque pedir perdão é fácil. Arrepende-te. Confessa os seus pecados para Ele ou para a pessoa que está na batalha junto com você. E Deus vai à frente. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Essa palavra é para você. Não desanima. Ore, busque. É como eu falo lá na igreja. Não ore até Deus ouvir sua oração. Porque Deus ouve sempre a sua oração. Ore até você ouvir a resposta de Deus. Pode até tardar um pouquinho. Porque nesse momento Deus está trabalhando na sua vida e Deus está trabalhando na vida de alguém. Mas Deus vai te responder. Seja hoje, amanhã, o tempo não me interessa. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Apenas faça o seu papel de servo. Apenas faça o seu papel de humildade. Faça o seu papel de filha de Deus, filho de Deus. E Deus vai te direcionar, ok? Então essa viúva, imagina, normalmente quando falamos de viúva, falamos de alguém solitário, alguém que perdeu alguém que amava, alguém que talvez tem filhos para cuidar. Às vezes alguém que perdeu o sustento. Naquela época as mulheres não trabalhavam, perdeu o sustento da sua família. Às vezes tinha crianças e tinham que providenciar alimentos. E como as mulheres não podiam trabalhar, elas tinham que mendigar o pão para sua família. Imagina a situação dessa viúva. E põe-se no lugar dessa viúva a bater na porta do juiz para que o juiz fosse justo com ela. O nosso Deus é justo. Bata na porta dele. Batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça como Davi. Daqui uns dias vamos falar mais sobre Davi. Agora vamos seguir em frente no capítulo 18, verso 9. Fala sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Atenção, quando uma parábola segue outra parábola, vai fechar tudo junto. Eu creio que nesse dia de hoje, eu tenho sentido no meu coração que hoje Deus quer falar conosco de uma maneira especial, fazer justiça. Às vezes assuntos que nós temos por resolver, lutas e batalhas que ainda não vencemos. Hoje é o dia. Hoje é o dia de vencer batalha.
Hoje é dia de sermos vitoriosos. Então não sai daí, vamos tentar fazer mais rápido. Eu não quero prender muito o seu tempo, mas hoje é o dia de vitória. Atenção que hoje é dia de vitória. Eu ainda não li o capítulo, eu gosto de ler, eu já li várias vezes, mas quando eu leio assim, eu gosto de ler presente, para que Deus vai se revelando, para que Deus vai fazendo a vontade dele. Então vamos tentar fazer rápido, porque eu estou sentindo no meu coração que vem bênção aí, vem vitória. Epa, a luta está grande, mas a vitória é maior. Então a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes. Ele agradecia porque ele não era, Não era como os outros homens. Ele se julgava melhor do que os outros homens, Ele dizia que nem com aquele publicano ele parecia, Ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava, mas o publicano ficou à distância. Já se praticava a distância do Covid, mas aquela distância era a distância da ignorância, A distância da falta de amor. Então, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então é aquilo que eu disse no início, não é só pedir perdão ao Senhor, não é só pedir perdão a alguém que nós magoamos, é confessar o nosso pecado. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Fulano, me perdoa porque eu fiz isso. E não se julgar o melhor. Olha, eu sou bom, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu frequento a igreja, eu sou humilde, eu ajudo as pessoas. Isso não leva ninguém para o céu. Ontem eu falei sobre isso. Ajuda, mas não leva, porque nós como cristãos temos que ser bom, dar o dízimo, dar a oferta, estar na casa do Senhor. Mas o que nos leva para a eternidade é sermos perdoados, é sermos aceitos por Deus, ok? Então nós temos que ser humildes, dizer: Senhor, me perdoa, eu não mereço tanta graça. Às vezes a gente pede, acha que a gente é bom e tal. Não, eu não mereço. Olha, eu tenho vida, eu tenho braços, eu tenho ar para respirar, já é o suficiente. Mas Deus quer nos dar mais, quer muito mais, porque Deus tem o melhor para nós. Jesus e as crianças. Então, o povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido aquelas crianças. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe virem as minhas crianças e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Gente, quem tem filhos, eu não tenho, mas quem tem filhos já percebe a pureza que uma criança tem, a simplicidade, a visão espiritual que uma criança tem. Mesmo uma criança que não seja criada num lar evangélico, ela tem uma visão espiritual que nós não temos. Eu vou dar um exemplo aqui, e vou dar sempre o exemplo do Gustavo, e quero, daqui a 20, 30 anos, continuar dando exemplo do Gustavo, porque eu creio que Deus tem uma promessa na vida do Gustavo. E quando eu fui operar, eu estava sentindo assim um pouco ansiosa. Era a primeira cirurgia plástica que eu ia fazer, eu ia operar a barriga, ia operar também os braços, era uma cirurgia bastante complexa. E eu estava um pouco sensível, mas como sou sempre preparada espiritualmente, eu fiz assim uma pré-despedida, como Paulo fez, Paulo despediu mesmo, porque Deus havia revelado que iria levá-lo, mas eu fiz assim uma pré-despedida da igreja. Então eu falei: olha, se eu voltar, vai ser bênção, vou estar aqui com os irmãos, e se eu não voltar, não se preocupa que eu estarei com ele, porque eu estou pronta para morrer, estou pronta para ir para a eternidade. Ok, fiz essa despedida, os irmãos não acharam assim muita piada, quando eu falo em morte, os irmãos não acham muita piada, mas eu não falo em morte, eu falo em partir para a eternidade, eu falo em voltar para a casa do Pai, em ter certeza para onde eu vou se eu morrer hoje. A vida é a melhor coisa que Deus me deu, e eu quero vivê-la, e eu quero anunciar a palavra de Deus enquanto eu vivo. Eu não quero anunciar religião, mas eu quero anunciar Jesus para a sua vida. Então, quando eu fiz essa despedida, fui para o hospital, operei, e passado alguns dias, ainda fiquei lá
na outra ilha, onde nós temos o hospital. E passado alguns dias, uma criança da igreja virou para sua mãe, o Gustavo, e disse assim: mãe, a Rose já morreu. Muito contente, muito feliz. E a mãe assustou-se e disse: menino, cala-te, não fala isso. Ele: sim, mãe, que ela disse que ia para a casa do pai. Então, para aquela criança, aquela ingenuidade daquela criança, a morte não era dor. Mas a morte era aquilo que eu estava transmitindo para ele. Era voltar para a casa do pai, estar preparado para ir para a eternidade. Que a morte para nós não é dor, é voltar para a casa do pai. Nós sentimos quando nós perdemos alguém porque nós somos humanos e queremos tê-los conosco. Uma vez um pastor disse para mim que era errado chorar pelos nossos familiares que morriam. Eu não acho que é errado chorar. É o sentimento, nós somos sensíveis, graças a Deus, por sermos sensíveis. Mas para nós cristãos, não é que nós queiramos morrer. Nós queremos estar com Jesus. Nós queremos estar preparados. Se eu for agora, ou se Jesus vier agora, eu vou para o céu. Eu estou preparado. E essa posição das crianças, Jesus falou: deixa vir, porque delas é o reino dos céus. Se você não parecer com uma criança, se você não tiver uma ingenuidade de uma criança, você não pode querer voltar para a casa do pai. Uma criança quer sempre voltar para a casa do pai. E nós, como cristãos, sempre devemos ter o desejo de voltar para a casa do pai. E esse é o chamado hoje. O texto fala da viúva, fala do juiz. O texto fala da oração, da busca, de não desanimar, de sermos como criança para herdarmos o reino de Deus. E hoje que nós temos que pregar, nós pastores, nós missionários, nós líderes de igreja, nós cristãos, nós servos, nós crianças, nós membros de igreja aqui. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e você precisa estar preparado. Não vai demorar ainda 2000 anos. Pode demorar 2 minutos. Pense nisso. Vamos tentar continuar para não roubarmos assim muito tempo. No capítulo, eu estou no capítulo 17, né, 18 de Lucas, né? No capítulo 18 de Lucas, no verso 18, Lucas 18, 18, Jesus pergunta ao homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse o rapaz para o Senhor Jesus. Ao ouvir isso, Jesus provavelmente riu-se por dentro, né? E disse: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você tem. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Ou seja, ele era apegado nas coisas materiais. Aquele texto que nós lemos atrás: alma, descansa, come, bebe. E Deus falou assim: hoje mesmo pedirei a tua alma, o que tens preparado para quem será. Nós não podemos estar agarrados nas coisas materiais. É necessário? É. Queremos ter nossa casa? Queremos e devemos. Nosso carro novo? Queremos e devemos. É bom? É. É pecado? Não. Mas partilhar com quem precisa. Não viver dissolutamente só para isso. Não trabalhar dia e noite só para bens materiais. Ter seu tempo para ir para a igreja. Porque quando você tira o seu tempo para ir para a igreja, Deus tem tempo para te abençoar. O seu trabalho vai render. Eu tenho esse propósito com Deus. Eu trabalho particularmente. Mas eu nunca faltei um culto. Faltei uma vez quando é final de campeonato. E eu tenho que prestar assistência aos jogadores. É o único dia que eu falto ao culto. Mesmo assim, eu assisto a metade do culto e vou para a final. E eu não falto ao culto para trabalhar. A não ser que seja uma urgência, alguém me liga, alguém acidentou, eu vou atender. Mas normalmente, quando é urgência, eu falo: vai ao hospital e depois me liga. Porque enquanto ela vai ao hospital, eu vou ao culto. Então, quando nós tiramos tempo para ir ao culto, Deus nos dá trabalho. Às vezes, quando eu faço isso, às vezes de manhã eu tenho trabalho. Então é importante nós tirarmos tempo para Deus, não vivermos só de riquezas materiais, não pensarmos só nisso. É bom. Eu aconselho todo mundo que quer comprar sua casa, compre. Quer ter um carro novo, tenha. Quer ter comida na mesa, tenha. A Bíblia diz para nós não sermos pesados a ninguém. E para nós termos para dar para os outros também. Mas não vivemos só por causa disso. Então, quando o rapaz rico ouviu que era para ele vender e dar aos pobres, ele se entristeceu, porque ele era muito rico.
Como é difícil, aí Jesus disse, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo aqui pode simbolizar o camelo físico, animal, ou pode simbolizar a lã. A lã, naquela época usavam muito, a costura era feita com a lã. Então eles fiavam as lãs e quando iam costurar, a lã, não era fiada como hoje, fazia um bolinho assim, né? E não passava na agulha. Então era preciso cortar aquela linha, cortar o camelo, jogar fora o camelo, tornar a amarrar e tornar a pôr a linha na agulha. Então Jesus também pode ter usado essa metáfora do camelo sendo lã. Então ele nunca vai passar ali naquela agulha, né? E existe outra metáfora, o fundo da agulha era uma estrada que fazia S's assim, e o camelo, como é muito grande, ele tinha muita dificuldade, né, em fazer aquelas curvas de S. Então, não importa isso, mas é mais fácil qualquer coisa acontecer do que um rico entrar no reino de Deus. Um rico que tem o seu coração nas riquezas deste mundo. Eu conheço muitos ricos que são servos, conheci muitos ricos que foram para o céu. Não é pecado ser rico, é pecado você pôr o seu coração nas riquezas, é pecado você pôr o seu coração nas coisas dessas materiais. Ser rico, ajudar as pessoas, compartilhar não é pecado, ok? Então, porque o homem precisa se arrepender. E às vezes o rico, nosso coração fica muito... Eu não sou rico também, nosso coração fica muito nas coisas materiais, né? Mas Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, para nós, acho que o rico não pode dar no céu. Para Jesus diz, pode, basta arrepender, né? Pedro disse, nós deixamos tudo o que tínhamos. Deixou o quê? Rede furada, né? Para seguir Jesus. E muita gente acha, deixei isso para seguir Jesus. Mentira, você não deixou nada. Aqui está no seu coração, você não deixou. Quando nós deixamos, nós não comentamos sequer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho ou filha, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, quando nós deixamos as coisas para servir o Senhor, nós desfrutamos das bênçãos de Deus aqui nessa terra e vamos desfrutar ainda na eternidade. Jesus chamou a parte os 12 disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Então Jesus já estava alertando ali, olha, vai acontecer, tudo aquilo que está acontecendo, está cumprindo. Então o que vai acontecer em Jerusalém já está escrito, vai se cumprindo. Vão preparando, porque eu vou para a eternidade. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele e insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes era oculto e eles não sabiam de que Jesus estava falando. Muitas vezes na igreja o Senhor fala com as pessoas, na palavra, no louvor, numa live dessa, mas a pessoa não entende. É preciso orarmos para que o Espírito Santo abra o coração das vidas. Ontem uma pessoa no grupo de partilha em casa de um irmão disse, quem prega é preciso pedir o Espírito Santo para que convença aquelas almas a aceitar Jesus. E é muito importante nós, pregadores, quando vamos pregar, quando vamos anunciar a palavra, quando vamos convidar alguém para o culto, que já estejamos orando para que o Senhor fale ao coração. Os discípulos estavam com Jesus e não entendiam o que Jesus falava. O mendigo cego é curado. Já é a última parte, estamos terminando, ok? No verso 35 do capítulo 18 diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele conhecia Jesus, ele era cego. Ele perguntou, está vendo muito barulho? É o filho lá de Maria de José, aquele Jesus de Nazaré. E ele provavelmente conhecia as profecias, tinha sido ensinado pelos seus pais que haveria de vir Nazaré, aquele que havia de ressuscitar mortos, aquele que iria morrer na cruz por você. E ele grita em alto e bom som para que todos pudessem ouvir, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então você não precisa envergonhar de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de Porto Santo, tem misericórdia da Madeira, tem misericórdia de Portugal, tem misericórdia dessa terra, tem misericórdia do Brasil, da África, da Austrália, da Europa, das Américas, dos continentes. Jesus, tem misericórdia desse povo e salve, e abre os olhos e cura da cegueira espiritual. Então os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Jesus é engraçado, né? Jesus é muito engraçado. Jesus já sabia o que o homem... Se alguém cego chega perto do oftalmologista, o oftalmologista vai falar o quê? Quer que eu olhe seu pé? Jesus é muito engraçado, mas Jesus é bom. Então Jesus queria que ele falasse. Jesus fala, chega perto de você e quer que você fale. Então Jesus queria que aquele homem falasse. O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a tua visão, a sua fé te curou. Então imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então o grande final dessa parábola, o grande final desse capítulo 18 é o que o Senhor está perguntando para você. O que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você que é membro, para você que é servo, para você que é pastor, para você que é missionário, para você que é líder, para você que é igreja, para você que não é igreja, para você que não é servo, para você que não é cristão, para você que está ouvindo a palavra do Senhor hoje a primeira vez, para você que nunca ouviu a palavra do Senhor hoje pela primeira vez. Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? E a resposta é: eu quero ver. E eu como missionária, você como pastor, você como membro, você como servo, precisa dizer para Jesus: eu quero ver. Provavelmente Jesus vai te fazer outra pergunta: e o que você quer ver? Eu quero ver o mundo para que eu possa evangelizar. Eu quero ver o mundo para que eu possa contar as maravilhas do Senhor. Eu quero ver a minha igreja indo para a eternidade. Eu quero ver aquelas pessoas que eu evangelizo todos os dias, aquelas pessoas que eu prego, aquelas pessoas que estão comigo no meu rebanho, que elas vão para a eternidade. Eu falo muito, eu prefiro ter 9, 10 pessoas na minha igreja, mas eu sei que essas 9, 10 pessoas vão para a eternidade, do que eu ter uma igreja de 100, 200, 300 pessoas que não vão para a eternidade. Líderes, pastores, missionários, servos e servas, o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando isso. Minha filha, meu filho, você está triste, você está passando por perseguição, você está passando por problemas que você não consegue resolver. O que queres que eu te faça? Vai agora para o joelho, ore ao Senhor. E Jesus está te perguntando, responde para ele: o que queres que eu te faça? Você está com uma dívida enorme, você precisa saldar essa dívida. Os bancos estão atrás de você e você não sabe como fazer. Põe aos pés de Jesus. A sua igreja está fria, o seu ministério está frio. Diz a Jesus: o que queres que eu te faça? Eu quero ter um bom ministério, eu quero ter uma boa igreja, eu quero crentes que vão para a eternidade. Eu quero que salve Porto Santo, eu quero que salve a Ilha da Madeira, eu quero que o Senhor salve o continente europeu, o continente português. Deus tem promessa para a sua vida. Eu disse desde o início que essas parábolas todas tinham a ver uma com a outra. Você volte a ler o capítulo 18 de Lucas e diga a Jesus: o que queres? Jesus está dizendo a você: o que queres que eu te faça? Diga a Jesus: Senhor, eu quero que tu faças isso em minha vida. E Deus vai fazer. Porque Deus é um Deus de promessa. Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar coisas impossíveis. Deus vai abrir os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus te ama. Deus quer fazer revolucionar o seu coração, a sua vida, a sua mente. Você pode ter um ano de crente, 10, 20, 30, como eu tenho 38 de crente. E todo dia eu estou abrindo os olhos. Deus tem me aberto os olhos para muita coisa. Deus é um Deus revelador. Deus é um Deus que se revela a nós. E Deus é um Deus de promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus te ama. Diz a Jesus agora: eu quero isso, eu vou orar por você. E Deus vai fazer acontecer. E você, na hora que eu estiver orando, vai dizer a Deus: Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero que tu faças isso na minha vida.
Eu quero que você guarde Lucas, capítulo 18, 41, 42. O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a tua visão, a tua fé te curou. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver os meus familiares crentes. Eu quero ver meus amigos crentes, meus patrões crentes. Eu quero ver a minha empresa crescer. Eu quero ver a minha igreja crescer. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. E Deus vai te mostrar além da eternidade. Amém? Não podemos alargar mais. O tempo está curto. Deus te ama. Deus te abençoe. Eu vou orar. Ok? Deus abençoa. Abençoa os teus filhos, os teus servos, os teus pastores, ungidos, missionários, obreiros, diáconos. Abençoa as crianças, os jovens. Senhor, que nós possamos ser crianças, que nós possamos orar e não desanimar. Nunca desistir de bater, como a viúva ali insistiu com aquele juiz. Ó Deus, como aquele cego que conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora os seus olhos viram Jesus. Como Jó disse no capítulo 42, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos ser abertos nossos olhos e possamos enxergar além dessa vida, possamos enxergar a eternidade. Senhor, o que queres o que eu quero que o Senhor faça na minha vida, que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo essa live, que o Senhor abençoe a igreja aqui em Porto Santo, que o Senhor abençoe todas as igrejas, que possamos anunciar a Tua palavra e que possamos ser contados na eternidade. Abençoa os Teus filhos, assuntos problemáticos, assuntos de juízo, de governo, assuntos de empresa, de igrejas, que o Senhor venha resolver tudo para a glória do nome do Senhor. Deus te ama. Eu também te amo. Deus te abençoe. Temos um encontro marcado, ok? Eu sou a missionária Rosiméria Lacerda, sou da Igreja Assembleia de Deus Missão Porto Santo. E você está convidado. Aqui já podemos ir ao culto, temos máscara, temos antisséptico, temos álcool, temos distanciamento, temos um local grande para te receber. Está convidado no campo de baixo, Igreja Assembleia de Deus Missão Porto Santo. Deus tem uma bênção para você. Não perca. Pergunte a Deus. Deus está te perguntando, o que queres que eu te faça? Diz, Senhor, que eu possa ver a resolução do meu problema. Beijo no coração. Até amanhã, com o capítulo 19 de Lucas. Jesus te ama e eu também te amo. Até logo, tchau.